Por favor, anote esse número, 90%. Mais de 90% dos investidores que existem hoje no mercado financeiro nunca, repito, nunca atingirá a tão sonhada liberdade financeira que tanto prometem por aí. Esses investidores podem até ter ganhos súbitos de dinheiro no curto prazo, acertarem 500% de ganho durante alguns dias seguidos e, se conseguirem, eles poderão e irão comprar casas e carros para esbanjar para os seus parentes e amigos. Mas dê a eles alguns poucos anos e, assim como acontece com a grande parte dos ganhadores de loteria, o dinheiro desaparece e o que sobrará serão famílias desestruturadas, infelizes, que vivem de aparências. Triste, né? Agora, sabe por que esse tipo de situação é mais comum do que deveria? Simples, porque liberdade financeira não tem a ver com dinheiro. É isso mesmo, liberdade financeira não tem nada a ver com dinheiro. Preciso te alertar, logo de início, que esta não é mais uma série com promessas miraculosas de ganhos rápidos, explosivos com coisas mágicas do mercado financeiro. Mas sim, uma série para adultos responsáveis, interessados em realmente conquistar a vida que suas famílias tanto merecem. Definitivamente, essa é uma série para aqueles que preferem a riqueza para uma vida toda à incerteza do próximo semestre. Então, agora que estamos todos alinhados até aqui, deixa eu te mostrar neste primeiro episódio como de fato adultos sérios conquistam sua liberdade, criam e administram seus patrimônios. E mais, me permita te mostrar como eu desenvolvi a habilidade de explicar coisas complexas de maneira simples. Meu nome é José Cobori e nos últimos 35 anos trabalhei dentro de grandes empresas, bancos e instituições. Sim, você já deve ter feito as contas. Comecei a trabalhar com 10 anos e aos 15 já trabalhava no antigo Banco América do Sul. Nestes últimos anos, participei ativamente de processos de fusões e aquisições, o famoso M&A, de grandes empresas e corporações. Durante essa jornada, eu abri a minha própria empresa de investimentos e depois uma outra empresa de assessoria a processos de fusões e aquisições. Faço questão de contextualizar isso aqui porque o que você vai ter acesso ao longo desta série não é um conteúdo raso de algum guru do mercado de investimentos, e sim de alguém que assessorou e estruturou a compra e venda de empresas inteiras, que leu os livros de contabilidade dessas corporações, que viu riquezas sendo criadas e também destruídas, que aprendeu como conquistar sua própria liberdade financeira e agora está aqui compartilhando com você a única coisa que vai te fazer chegar lá também, o conhecimento certo. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda aqui de uma vez por todas é que a liberdade financeira, como eu disse anteriormente, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com conhecimento. Porque pense comigo, se as decisões de onde colocar o seu dinheiro dependem de alguém, dependem exclusivamente de opiniões ou relatórios de terceiros, sinto te dizer, mas você não é livre. E se você não é livre, não tem como existir liberdade financeira, concorda? Na prática, você é refém das preferências, dos achismos de outras pessoas. E é por isso que, na minha visão, o melhor investimento do mundo, o investimento que paga os maiores dividendos, é o investimento em conhecimento. Saber os fundamentos certos, entender o comportamento dos mercados e como a economia impacta as nossas vidas. Entender onde investir, quais ativos comprar e quando comprar. Esses sim são os verdadeiros alicerces da construção de riqueza. Pois quando você tem clareza sobre eles, não importa para onde o gráfico ou para onde o guru aponta, você sempre estará tranquilo, pois saberá o que está fazendo. Então, pegue papel e caneta e vamos nos aprofundar sobre esses temas agora. Você sabia que os maiores investidores do mundo seguem uma metodologia muito parecida para decidir onde investir e quando comprar ou vender os seus ativos financeiros? E que a maneira como eles investem não só é muito diferente dos outros 90% dos investidores, como nada tem a ver com as promessas de ganho rápido que se vê por aí. Eu estou falando de pessoas como Peter Lynch, criador do maior fundo de ações do mundo, Ray Dalio, fundador de um dos maiores hedge funds da história, e Warren Buffett, a lenda viva dos investimentos e um dos 3 homens mais ricos do mundo. Aliás, uma curiosidade sobre o Warren Buffett. Muitos associam a imagem dele com alguém que só compra ações, correto? Mas isso não é verdade. Antes dessa crise mundial que estamos passando agora, Buffett tinha mais de 120 bilhões de dólares em caixa, investidos em renda fixa. Poucos param para analisar esse tipo de coisa. Por que será que um dos homens mais ricos do mundo tinha esse dinheiro todo investido em renda fixa? Simples, porque ele entende e respeita os 3 principais fundamentos que eu vou te explicar agora, que são: fundamento 1, ciclos da economia;
Fundamento 2, análise do cenário. E fundamento 3, a política econômica. Esses 3 fundamentos trarão para você o que eu chamo de visão. Enxergar de fato como as coisas funcionam é o primeiro passo para a sua independência. E são esses 3 fundamentos que trarão uma noção macro do que você precisa entender para ser mais responsável e assertivo com o seu dinheiro. Antes de entender bem esses fundamentos, é como se você não enxergasse, mas agora eu vou tirar os tampões da sua vista. Entender os ciclos da economia, a análise do cenário e as decisões de política econômica, tanto em momentos de expansão quanto em momentos de recessão, é o que fará toda a diferença na hora de você tomar boas decisões com o seu dinheiro. E a princípio, isso pode parecer algo complexo, mas eu estou aqui justamente para simplificar as coisas para você. Então vamos lá. Primeiro precisamos identificar em que ciclo da economia nós estamos, se de expansão ou recessão. Por quê? Porque no ciclo de expansão, se você não souber o que está fazendo, você pode acabar comprando ativos caros, porque estão na moda. E no ciclo de recessão, você pode acabar vendendo seus ativos por um preço muito barato, sem necessidade. No momento, estamos nitidamente em uma recessão. E nesse ponto do ciclo de recessão, o que os governos costumam fazer? Costumam incentivar a economia, baixar a taxa de juros, injetar dinheiro no mercado, dar mais crédito para as empresas. E tudo isso com que objetivo? Estimular a atividade econômica. No ciclo de recessão, o que os governos querem é que as empresas voltem a crescer o mais rápido possível, empreguem mais pessoas para acelerar a atividade econômica. E eles fazem isso especialmente de que forma? Mantendo a taxa de juros baixa, criando assim condições para que as empresas tomem mais crédito para poderem alavancar os seus negócios. Mas a verdade é que quando você lê uma notícia na mídia dizendo que a taxa de juros foi reduzida para 2,25%, isso já é uma consequência da política monetária. Já foi. O correto é você aprender a não depender da mídia para identificar se estamos entrando em um ciclo de expansão ou recessão. O correto é você se antecipar ao ciclo para que os seus investimentos não corram riscos desnecessários. E algumas formas de fazer isso são analisando 1. A taxa de desemprego do país. 2. O nível de produção industrial. 3. A taxa de crescimento da massa salarial. 4. O nível de ociosidade da indústria. E 5. A projeção do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a medida de produção de riqueza do país. E aqui vem o mais interessante. Todas essas informações estão disponíveis no site do Banco Central para consulta pública. Porém, do que adianta essas informações estarem disponíveis se você não sabe exatamente como analisá-las? Por isso que agora me permita te explicar o conceito macro mais importante de todos, a atividade econômica, que é o que no final do dia determina as decisões de política econômica do governo. E como é que a gente analisa a atividade econômica? Observando a taxa de crescimento projetada da economia. E o que mede o crescimento da economia de um país? A sua capacidade de produzir riquezas, que no caso é mensurada através do PIB, o Produto Interno Bruto. Por isso, agora eu vou explicar de uma maneira simples como você, apenas avaliando a fórmula do PIB, conseguirá entender quais serão as decisões de política econômica do governo e como isso impactará os seus investimentos. Então vamos lá. Y, que é igual a C mais I mais G mais X menos M. Y é a renda agregada como medida do PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, que é a medida de riqueza do país. E é o resultado da soma do consumo das famílias, C, mais os investimentos das empresas, I, mais os gastos do governo em todos os seus níveis, o G, mais o saldo do que chamamos de balança comercial, exportações menos importações, X menos M. Se entendemos bem como se comportam essas variáveis e como elas podem ser influenciadas, principalmente pelas políticas do governo, conseguiremos entender o que provavelmente ocorrerá com os mercados. O consumo das famílias é influenciado pela renda, ou seja, depende diretamente do nível de emprego, que depende da saúde da nossa economia. E o governo influencia essa variável com a política de rendas. O investimento das empresas é influenciado pela taxa de juros, pois ela impacta diretamente o custo de capital das empresas. Essas taxas de juros dependem também da saúde da nossa economia e diretamente do nível de inflação. Se as taxas de juros são altas e a economia vai mal, as empresas não investem. E essa variável do investimento é influenciada diretamente pela política monetária.
Os gastos do governo, tão falado pelos economistas, também injetam dinheiro na economia e influenciam no resultado do PIB. Mas se esses gastos forem descontrolados, geram muito mais prejuízos econômicos que benefícios no PIB. Essa variável é influenciada pela política fiscal. Por último, o saldo da balança comercial. Se exportamos mais que importamos, esse saldo será positivo e também vai colaborar para um PIB maior. O inverso também é verdadeiro. Essa variável é influenciada pela política cambial. Então, se nos concentrarmos em entender como cada política dessas é coordenada pela equipe econômica do governo, conseguiremos entender para onde caminha a economia e os mercados. Quando o governo quer influenciar a variável do C, que é o consumo das famílias, ele está praticando a política de rendas. Quando ele quer influenciar a variável I, o investimento das empresas, ele tem como principal instrumento as taxas de juros e ele estará praticando a política monetária. Já quando ele quer controlar os seus gastos, o G, ou gastar de forma mais eficiente, está praticando a política fiscal. Agora, se ele quer melhorar o resultado da balança comercial, o X-M, ele está praticando a política cambial, já que ela influencia diretamente os custos de quem importa e as receitas de quem exporta. Ou seja, todas as políticas públicas, políticas econômicas que o governo pratica é tentando influenciar essas variáveis e com isso aumentar a produção de riqueza do país através do PIB. A política econômica do governo sempre estará tentando influenciar positivamente cada uma dessas variáveis, utilizando cada uma dessas políticas. Por óbvio, a intenção final é aumentar a produção do país e o PIB como medida de riqueza que todos nós aqui, brasileiros, trabalhadores e empresários, produzimos. O grande problema dessas políticas é quando elas não são feitas de forma racional e equilibrada. Elas podem gerar um crescimento do PIB momentâneo ou de curto prazo e depois trazer um grande problema se isso for feito de forma irresponsável e desequilibrada. Foi o que vimos num passado recente, quando o governo estimulou principalmente essa variável do consumo, do C, aumentando de forma até artificial o consumo das famílias, aumentando a renda do país, sem gerar do outro lado o investimento das empresas, a geração de oferta. O que aconteceu foi que a demanda subindo em desequilíbrio com a oferta gerou inflação. E inflação é controlada com o quê? Taxa de juros. E é a taxa de juros que acaba afetando toda a economia e os mercados. Inclusive, taxa de juros é o tema que vamos abordar no nosso segundo vídeo dessa série. Bom, agora que você entendeu por que os ciclos da economia, a análise do cenário e as decisões de política econômica são a base de conhecimento que você precisa ter para tomar boas decisões de investimento, você já vai poder dormir mais tranquilo, porque a partir de hoje você nunca mais vai assistir os seus investimentos diminuírem em valor, sem saber o que está acontecendo, desesperado. Isso não quer dizer que as variações do mercado não vão impactar nos seus investimentos, mas quando você passar por essas variações, vai entender por que isso está acontecendo, vai saber que decisão tomar e terá segurança e autonomia para fazer o melhor para você e a sua família. Eu sempre digo para os meus alunos que existem boas oportunidades em qualquer mercado, alto ou baixo, em crescimento ou recessão. Claro que existem momentos de maior ou menor quantidade de oportunidades, mas isso não importa para quem sabe escolher os ativos certos e sabe a hora de entrar com o mínimo de risco possível. Se você sabe o que está fazendo, se suas decisões são baseadas em análises concretas e fundamentadas, não tem hora ruim ou situação sem retorno. O que tem são sempre oportunidades de investimento que vão contribuir para a construção da sua liberdade financeira de forma segura e com consistência, como vem acontecendo com esses meus alunos. Aí eu estava com um capital investido lá, vi o capital cair 30%, que não era pouco, né, com essa crise aí, depois pegou e voltou tudo de novo, já tá, nem passou a crise ainda e já voltou ao normal, por causa que a questão dos ensinamentos do curso ajudou bastante, né? Identifiquei muito com a filosofia do Kobori, justamente com essa ideia de mais de longo prazo, de fazer as coisas corretamente no processo dos investimentos e tudo. Aí eu não vou começar a todo mês aqui investir um pouquinho, vou montar minha aposentadoria para que daqui a
sei lá, 15, 20 anos eu tá tranquilo com isso, ter minha liberdade no processo. O fato é que mesmo em situações de recessão, como a que estamos vivendo agora, ou em momentos de expansão, como a que estávamos vivendo antes dessa crise, quem sabe o que está fazendo e tem paciência, sempre ganha. Sempre existiu um problema político, ou uma crise financeira, ou um evento inesperado que afetou os mercados negativamente no passado, mas que ao mesmo tempo proporcionou oportunidades de ganhos para outras pessoas. Eu mesmo já vivenciei várias dessas crises, e apesar de algumas terem sido bem difíceis, como foi a do Plano Collor, que quebrou quase todo mundo no Brasil, eu aproveitei esses momentos para analisar, estudar e descobrir os fatores que levam empresas e investidores a terem sucesso, mesmo em meio ao caos. Aprendi a analisar o comportamento dos mercados, a transformar complexidade em simplicidade, e após muitas pesquisas, cheguei a uma conclusão óbvia. A conclusão de que todos os grandes investidores que falei no começo do vídeo ancoram as suas decisões de investimento nos 3 exatos fundamentos que te expliquei até aqui, lembra? Ciclos da economia, a análise do cenário e as decisões de política econômica. E esses investidores não só pensam parecido, como aprendem uns com os outros, tornando a sua metodologia ainda mais inteligente e eficaz, porque vem da colaboração de muitos deles. E mesmo que você ainda não seja um grande investidor como eles, ou ainda esteja apenas começando, pode aprender com esta vasta experiência e multiplicar os seus resultados de forma segura, assim como eu fiz. Resumidamente, eles olham os cenários pensando nos seus próximos 5 anos, não nos próximos 5 dias ou 5 meses. Eles são investidores, não apostadores. Você entende a diferença? E eu sei que isso nada tem a ver com o que você vê por aí no mercado de investimentos. Até porque isso que estou te explicando não é algo super vendedor. Essa metodologia não vai te tornar rico no próximo mês. Warren Buffett diz que enriquecer é tão excitante quanto ver a grama crescer. Mas você pode se tornar rico em 10, 20 anos se você fizer o certo. E como eu imagino que você deseja viver por muitas décadas, 5, 10 anos é um tempo bem pequeno para acumular uma pequena fortuna que você poderá desfrutar por uma vida toda, concorda? Mas voltando ao cenário atual, o fato é que o ser humano, por natureza, é um ser imediatista. E eu até entendo que grande parte das pessoas querem o famoso peixe pronto. Mas olha que insanidade. Quase ninguém hoje em dia se pergunta que peixe é ou de onde ele veio. Trazendo isso para o contexto dos investimentos, o peixe pronto hoje é a recomendação da casa de análise, ou a dica de algum gestor de fundo famoso, ou a recomendação do gerente do banco, ou do assessor, ou de um vídeo de um youtuber. E como a disseminação da educação financeira no Brasil ainda é muito pequena, grande parte das pessoas simplesmente aceitam o peixe. Claro que sempre tem aqueles mais cuidadosos, que olham o balanço e a valorização da empresa nos últimos 5 anos, ou pagam alguém para fazer isso por elas. Mas aqui, novamente, se você faz isso, você não é livre. Você não sabe avaliar se o que a pessoa está fazendo é de fato um bom trabalho com o seu dinheiro. É como se você comprasse uma casa dentro de um condomínio sem saber quanto vale as casas no seu entorno. Você simplesmente não sabe dizer se aquele imóvel vale o que você pagou. Por isso, volto a afirmar o que eu disse no início desse vídeo. 90% dos investidores que existem hoje no mercado financeiro nunca atingirão a tão sonhada liberdade financeira que tanto prometem por aí. Simplesmente porque liberdade financeira tem a ver com conhecimento e poucos deles investem em conhecimento. Mas então, qual é o jeito certo? Como você precisa pensar para pegar o seu próprio peixe? Neste caso, você precisa fazer exatamente o que eu acabei de te explicar. Entender como a economia, os ciclos e os ativos financeiros funcionam. E nesta aula focamos em entender o macro da economia, que é o primeiro passo para você pegar o seu peixe. E uma vez que você finalmente entende isso, você tem clareza e autonomia total sobre quais ativos comprar, quando comprar, por que comprar, quais fundos aplicar o seu dinheiro, quando sair deles, por que sair. Tudo. E tudo isso sem desespero, sem estresse, sem ter que cair na dica da semana do especialista da semana. É só aplicar esses conhecimentos, essa metodologia que eu estou te apresentando, ter um pouco de paciência e ver a sua pequena grande fortuna crescer de forma sustentável, mês após mês, ano após ano. E eu sei que para alguns de vocês agora vem um pensamento assim: mas professor Kobori, eu vou ter que entender de tudo isso que você falou para conquistar a minha liberdade financeira? Sim, vai.
Mas o complexo não precisa ser difícil de entender. Na verdade, é bem mais simples quando quem te ensina sabe explicar. Fato é que existe sim uma metodologia, um encadeamento de tomada de decisões de forma mais simplificada e objetiva que te permite entender bem os riscos e escolher bons investimentos. E foi através dessa metodologia, utilizada pelos maiores investidores do mundo, que eu finalmente me tornei livre para investir do jeito certo e conquistar a minha liberdade financeira. Hoje eu vivo o sonho de muitos, posso passar 100% do meu tempo em casa, ao lado da minha família, fazendo os meus horários e disseminando tudo o que eu aprendi. E só para que fique claro aqui, eu mesmo comecei pequeno, investindo pouco. E para aqueles que não conhecem nada da minha história, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, no conserto de relógios. Com 12, eu consertava brinquedos e aos 15 anos eu já trabalhava em um banco. Foi quando comecei minha jornada profissional. Portanto, não importa se você já tem grandes investimentos ou se nem investe ainda. O fato é que seguindo essa metodologia de análise você vai ter retorno sim. Vai ver seus investimentos crescendo de forma consistente e segura semestre após semestre, sem precisar entrar em aventuras financeiras, sem colocar todo o patrimônio e o futuro da sua família em risco. Porque a verdade é que você não precisa ter 1000% de valorização para viver de renda e ter liberdade financeira. Você só precisa seguir o método certo e ter paciência. Cerca de 20% ao ano sem perder dinheiro basta para multiplicar o seu patrimônio em alguns anos. E este é o detalhe mais importante. O que você não pode é perder dinheiro. Inclusive a regra número 1 de Warren Buffett é nunca perca dinheiro. E a regra número 2 é nunca se esqueça da regra número 1. Então, qual o principal diferencial desses investidores? Simples. Eles tomam as suas decisões de onde e quando investir focados primeiro no risco. O retorno é apenas a consequência das boas escolhas. Agora, é claro que o potencial de ganho também influencia na decisão, mas quando a análise é feita da forma correta, o foco está em ter retornos consistentes com o menor risco possível. O próprio Buffett, que eu citei no início do vídeo, que estava com mais de 120 bilhões de dólares em renda fixa, ou em outras palavras, mais de 120 bilhões de dólares em caixa quando todos estavam comprando ações, era por um bom motivo. Segundo a leitura dele do cenário econômico, não era o momento de investir em ações, pois para ele a economia e as empresas não tinham fundamentos que justificassem o preço das ações. Então ele preferiu deixar o dinheiro parado, e ele sempre fez isso. Por exemplo, no passado ele também manteve muitos bilhões em caixa e só comprou 25% do seu patrimônio em ações da Apple quando a empresa já valia 200 bilhões de dólares. Mas ele só fez isso porque naquele momento ele tinha os fundamentos que justificaram o investimento. Tanto que hoje a empresa conseguiu mais do que quadruplicar de tamanho. O segredo é utilizar uma metodologia de análise focada no risco e não no retorno. Quando você faz esse tipo de análise, você sabe que o ativo no qual você vai investir tem um baixo risco e isso te dá muita segurança para comprá-los, mesmo que eles não estejam tão baratos. O mercado todo te ensina a procurar retornos exorbitantes, mas os investidores responsáveis, os que ficam ricos de verdade, pensam em riscos e retornos consistentes e não apenas na sacada da semana. Mas isso, claro, eles não te falam, porque isso não vai te fazer comprar a nova dica milionária da vez. Então me diga o que você prefere, arriscar todo o seu dinheiro por uma pequena oportunidade que tem chance de não acontecer nunca, ou crescer o seu patrimônio com segurança ano a ano para que em 10, 20 anos você possa viver com uma boa renda, sem se preocupar com dinheiro. Aprender o que realmente funciona no mundo real, de forma simples e didática, é o que fará de você um investidor responsável e livre para tomar as melhores decisões com o seu próprio dinheiro. Decisões que só dependam de você. E eu sei que mesmo eu dizendo tudo isso, mesmo eu explicando como os grandes investidores do mundo fazem para construir as suas riquezas, você ainda possa estar desconfiado das minhas intenções. Sem querer parecer presunçoso, eu já sou realizado profissionalmente e pessoalmente. Tenho uma família linda, moro em uma casa confortável e tenho as minhas empresas. De fato, conquistei a liberdade financeira que tantos te prometem por aí, mas que no meu caso foi construída com inteligência e responsabilidade, não com achismos ou apostas. E agora, a essa altura da minha vida, em que eu poderia escolher fazer o que eu quisesse, eu escolhi estar aqui hoje compartilhando esses conhecimentos com você. Porque se tem algo que sempre me deu prazer de fazer, foi ensinar. Tanto que durante 10 anos fui professor das principais formações em finanças do IBMEC, que é uma das melhores escolas de economia e finanças do Brasil.
e faço isso com o maior prazer. Hoje eu mantenho um canal no YouTube disseminando conhecimento do mercado financeiro porque eu realmente quero ver as pessoas tendo as suas vidas transformadas, não com falsas promessas de ganhos rápidos, mas com inteligência. Logo, se você é um adulto responsável que quer fazer parte dos 10% dos investidores que realmente vão ser livres financeiramente em 5, 10 anos, um investidor responsável que tem toda a sua vida paga mensalmente apenas com o rendimento dos seus investimentos, um investidor responsável que tem tempo para a família, que viaja 3, 4 vezes por ano, que vive na casa que merece, que tem o carro que merece, a oportunidade que eu estou te apresentando ao longo desta série é justamente essa. Eu vou te preparar para isso, com a seriedade que o assunto merece. E talvez você se pergunte, será que isso é para mim? Ou pense ser muito difícil e demorado adquirir os conhecimentos necessários para analisar os investimentos como os grandes investidores fazem. Se você está me assistindo até aqui, até agora, é porque de alguma forma você sempre desconfiou das formas fáceis de ganhar dinheiro que existem por aí. E a primeira etapa, o primeiro passo já foi dado, que é se conscientizar que não tem fórmula mágica, não tem promessas de ganhos rápidos, não tem relatório mastigado ou formas milagrosas. E ao contrário do que muitos falam por aí, as oportunidades reais de construção de riqueza dentro do mercado financeiro estão disponíveis sempre, mas para acessá-las você precisa aprender a enxergá-las. E para isso você precisa, como expliquei anteriormente, entender tudo o que falamos até aqui e que continuarei aprofundando nos próximos dias. Nessa primeira aula, eu foquei no primeiro passo da sua verdadeira independência, que são os 3 fundamentos que expliquei. Na próxima, eu te apresentarei o mecanismo e na terceira, te ensinarei para onde direcionar os seus investimentos de acordo com as interpretações de tudo que estamos aprendendo essa semana. E uma vez que você entende todas as regras do jogo, a sua liberdade, inclusive a financeira, finalmente chega. Quando você entende os fundamentos, o mecanismo e como funcionam os ativos financeiros disponíveis no mercado, a clareza sobre o que, quando, por que e quais ativos comprar fica tão simples quanto andar de bicicleta. E aqui entre nós, depois que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. E depois que você aprender o exato passo a passo deste método que eu estou te apresentando ao longo desta semana, você nunca mais esquecerá também, garanto. Depois que você ver, não dá mais para desver. Então, te vejo no segundo episódio dessa nossa série, em que vamos nos aprofundar sobre a principal ferramenta utilizada para influenciar o crescimento econômico do país e como ela impactará as suas decisões de investimentos daqui para frente. Esse será o segundo passo para você entender como investir e onde investir. Entendendo os 3 fundamentos desta aula e a taxa de juros, que será o assunto da próxima aula, você já terá os 2 principais elementos por trás de um raciocínio de investimento responsável e assertivo, o que naturalmente o levará para o terceiro passo, que será entender em qual ativo investir. E esse será o tema da nossa terceira aula. Enquanto isso, quero saber de você qual a sua principal preocupação hoje na hora de investir. Deixe os seus comentários ou dúvidas aqui abaixo do vídeo que eu vou ler e responder tudo na medida do possível. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula.